errado, mas não queria se consertar, mas não queria andar certo, andar na linha, andar do jeito que o pai dele ensinou, porque o costume foi que o pai dele ensinou a andar certo, não foi andar errado, fazer as coisas erradas. Até que então eles já começaram o ódio crescer no coração, e eles falaram uns aos outros: vamos matar ele agora e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Naquele momento, quando ele estava chegando mais perto, Rúben, como era o irmão mais velho, ele disse aos seus irmãos: não vamos matar ele, porque eu sou responsável como irmão mais velho pelas vossas vidas e pela vida desse rebanho. Se nós matarmos ele, o que vai acontecer de mim? Rúben era outro, ele não estava preocupado com a morte do seu irmão, ele estava preocupado com o que ia acontecer com ele, se o irmão dele morresse e se acabasse com o seu rebanho. Ele estava pouco lixando também para José, até que então eles falaram: não, vamos jogar ele dentro de uma cova dessas aí, e vamos ver o que vai acontecer, mas nós não vamos matar o nosso irmão, porque ele também é nosso sangue. Até que então, quando ele chegou, eles agarraram, tomaram a sua túnica e jogaram dentro de uma cova. Aquela cova não tinha água, ela só tinha lama, barro seco, e estava lá dentro e caiu lá dentro, cheio de insetos, bichos, peçonhentos, e ele ficou lá dentro sem entender nada, os irmãos querendo acabar com a sua vida. Até que então Rúben foi ver como a ovelha estava, e veio de Gileade uns siquemitas que estavam indo a caminho do Egito, para vender especiarias, para vender bálsamo e mirra. Então naquele momento eles tiveram uma ideia: vamos tirar o nosso irmão, o seu sangue não vai ser sobre a nossa vida, vamos pegar ele e vender para esses siquemitas, e eles vão levar ele para a terra do Egito, 30 dias de caminho, e ele vai ver o que vai acontecer lá com ele, e o sangue de nosso irmão não vai ser na nossa mão, porque nós não iremos matar, vamos vender ele. Naquele momento eles chamaram os siquemitas que estavam seguindo ao Egito, tiraram ele daquela cova e levaram ele até os siquemitas e venderam ele por 20 moedas de prata. Vendendo ele, aquele menino, eles amarraram, levaram ele como um escravo para o Egito. Caminharam 30 dias. Quando o Rúben chegou, ele falou: mas vocês estão loucos, não era para vocês terem feito isso, mas já tinha feito. E ainda deu a ideia de fazer o quê? Pega a túnica dele, vamos matar um cabrito, comer a sua carne no churrasquinho e molhar com sangue, e falar que uma besta fera comeu ele. Mentiram para seu pai e retornaram. José foi seguido para o Egito para ser vendido pelos siquemitas, e eles retornaram para sua casa. Contaram essa grande mentira a seu pai, e seu pai quase morreu do coração devido à sua idade, e por tanto amor que ele tinha na vida do seu filho, e ele disse que iria descer à sepultura com lágrimas por causa da morte de seu filho. Aquele momento foi muito triste para Jacó ter ouvido aquela notícia, e seus irmãos, como o coração era tão duro, seus irmãos, como o coração era de pedra, era fechado, eles não estavam nem aí para o que o seu pai ia pensar. O importante era que o sonhador estava longe, o importante é que o sonhador estava longe, mas mal ele sabia que aquilo que eles fizeram foi tudo para dar certo para os propósitos que o Senhor tinha na vida de José. E nós vemos que quando José, ele chegou com aqueles siquemitas lá na terra do Egito, ali eles foi vendido, venderam muitos escravos, e José foi vendido a Potifar. Potifar era o eunuco de Faraó. Potifar, ele trabalhava no Egito, ele era um homem de grande importância, de grande status e de grande autoridade ali no Egito. O rei de Faraó tinha muita confiança sobre ele. E nós vemos que quando Potifar comprou José, ele colocou ele, já viu que ele era um jovem diferente, ele viu que ele era um jovem especial, ele viu que era um jovem, que ele não era um escravo. Ele achou estranho e comprou ele e levou para sua casa. Chegando na sua casa, ele começou a observar e viu que tudo que ele fazia estava certo. E começou a observar e viu que tudo que ele estava fazendo prosperava. O Senhor o abençoava. E então ele entregou tudo. Largou os gados, largou o serviço da sua casa, largou o seu dinheiro, largou tudo na mão de José. E o Senhor, pela misericórdia de José, começou a abençoar grandemente a vida daquele homem, a vida daquele egípcio. Por amor de José, o Senhor começou a abençoar. E começou a prosperar, o gado começou a aumentar, a renda começou a aumentar, tudo começou a aumentar na vida de Potifar. E até que então, a mulher de Potifar começou a observar, por ele ser um jovem bonito, um jovem de estatura, começou a observar e quis fazer coisa errada com ele. Mas só que esse jovem, ele era responsável. Esse jovem, ele temia a Deus. Esse jovem, ele tinha o temor no seu coração. Mesmo ele não estando na sua terra, mesmo ele estando distante dos seus pais, ele tinha o temor do Senhor dentro dele, no seu coração. E ele não permitiu que acontecesse alguma coisa com ele. Ele não permitiu cair na conversa daquela mulher de Potifar. Naquele momento, até que então, tanto ela insistia, ele não queria. Até que ela pegou e agarrou sua roupa, ele saiu correndo.
E ela disse, armando uma mentira, uma cilada a ele, isso passado já um bom tempo. Ela disse que ele, dizendo aos seus servos ali da sua casa: olha só, meu marido Potifar trouxe um hebreu para tentar fazer coisa errada comigo. Ele trouxe um homem para blasfemar dentro de nossa casa. Esperou Potifar chegar do palácio real e contou a sua história, contou a mesma história para aqueles homens, contou a mesma história para Potifar e mostrou a roupa aí, ó, o homem que você trouxe. Ele estava querendo se aproximar de mim, estava querendo fazer coisa errada comigo, mentindo. Então naquele momento Potifar ficou irado. Potifar viu que não era de caráter de José fazer aquilo, porque a pessoa você conhece pelo seu caráter. Não é simplesmente às vezes por aquilo que ela fala, mas você conhece a pessoa pelo seu caráter, pelo aquilo que ela demonstra, pelo aquilo que ela é, pelo aquilo que ela fala. Às vezes não dá certo. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela mostra outra. Às vezes a pessoa mostra uma coisa e no final ela começa a mostrar outra, começa a mostrar a sua verdadeira face. A pessoa, a gente conhece ela pelo seu caráter. E aquele homem ali conhecia e sabia que não era de caráter de José fazer aquilo. Mas ele não tinha escolha, não tinha o que fazer, então mandou José preso. Mandou José para o cárcere. José chegando ali no cárcere, aquele homem ali que tomava conta do cárcere, o homem responsável ali começou a ver e começou a colocar as coisas na mão de José. E tudo que colocava na mão de José, o negócio ia para frente, o negócio estava dando certo. Até que então José praticamente tomava conta de todo aquele cárcere ali. O homem só ia ali para ajudar, para conversar, fazer alguma coisa, mas a responsabilidade ficou sobre a mão de José. Até que então, passado um certo tempo, o rei, dois homens do palácio real pecaram contra o rei, um padeiro e um copeiro. Eles pecaram contra o rei e foi preso, e chegando lá depararam-se com José. Naquele momento José recebeu os bem, tratou todos bem, como era de costume da vida de José, o seu jeito, o seu caráter. Ele catou e ficou cuidando ali daqueles homens.